Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintalks, podcast que conecta você com empreendedores e empresários com histórias de sucesso. Estamos aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito pela potência que ele é e foi no ecossistema de inovação de Belo Horizonte e Minas Gerais, né? De Belo Horizonte ao Triângulo, não se limitando ao estado, mas atua no Brasil todo como investidor. É um empresário com muitos cases de sucesso. Estamos aqui hoje com o João Zica. Seja muito bem-vindo, João. Boa tarde, Eugênio. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, João. Prazer estar aqui com você hoje, né? A gente sempre mescla aqui, né, os novos convidados com startups ali em fase inicial, startups que já estão performando há algum tempo, empresas, investidores e empresários, né? E você aqui ocupa hoje essa cadeira aí com 3 chapéus, né? É um empreendedor, é um empresário e é investidor, né? Legal. E se apresenta para o público, João, conta um pouquinho da sua trajetória, sua formação, se é da área técnica, da área de humanas, conta um pouquinho como que o João nasceu enquanto profissional. Bom, eu venho de família empresária, né? Minha família foi sócia fundadora do grupo Minas Ligas e sempre tive essa veia empreendedora e tive a oportunidade de, no início da faculdade, fazer uma experiência de estágio na área de gestão de projetos na BHS. Logo em seguida eu comecei a trabalhar com o Microsoft Dynamics CRM e virei gestor de parcerias. Então eu trabalhei com parcerias Microsoft, Symantec, VMware, Adobe, e entendendo como é que esses grandes players, né, chegavam no Brasil. Tinha a gestão do Country Manager, diretor de vendas Enterprise, diretor de vendas SMB, diretor de vendas governo e educacional, a linha de pré-vendas e a linha de serviços de implantação e toda a rede de parceiros. E entendendo esse movimento dessas grandes multinacionais, atuei, né, nessa área de gestão de treinamento, consultoria de infraestrutura e licenciamento de software do grupo BHS. Na época eu fui fundador da Bismart, uma spin-off da BHS, e fiquei sócio do meu irmão e de mais 3 pessoas durante 10 anos, entre 2004 a 2014. E quando eu entendi, né, eu já era investidor, né, todas as economias que eu fazia, desde estagiário como sócio prolaborista da empresa, investindo em terrenos no Alphaville, investindo em ações, diversificando investimento, trabalhando com os bancos, vi o cenário de inovação e tecnologia crescer, né, através da Funsoft, da Cespro, da Sindinfo e da Sucesso. Eu conheci o MGTI aqui em Minas e vi, por curioso, fui bater lá na porta da Câmara dos Vereadores, onde tinha um líder lá querendo desenvolver o ecossistema de inovação e tecnologia em Minas. E ele fez um benchmarking no Porto Digital, lá em Recife, da CAT lá em Florianópolis, e alguns benchmarks de outras regiões, e tentando desenvolver o ecossistema aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a partir daí, como curioso, entendi e vi uma oportunidade, assim como, né, o excelentíssimo professor Nivos e Viane Berthier, que saíram da UFMG, desenvolveram um algoritmo que depois acabou sendo comprado, a empresa deles, pelo Google. Eu falei, poxa, por que ao invés de representar esses grandes players, por que não estimular pesquisadores, programadores, empreendedores investindo nas startups, nas ideias dele, desenvolvendo os negócios e depois vendendo a empresa para um grande player. Uhum. E assim começou a trajetória nesse ecossistema de inovação e tecnologia. Isso foi em que ano, João, que você bateu lá na Câmara dos Vereadores? Foi de 2004 a 2014, eu fiquei na BHS, Bismart. Em 2012 eu fiz um curso de captação de recurso de fundo perdido pela Funsoft. Entendi que o governo tem grana do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem grana da FINEP, tem muita grana, né, João? Da Embrapi, Sebrae Nacional, Sebrae Regional. FINEP é 11 bilhões por ano, Embrapi 600 a 700 milhões, Sebrae Nacional outros 400. Aqui, a FAPEMIG aqui em Minas
300, 500 milhões, depende do ano, a arrecadação do Estado. E vendo isso, falei, pô, como é que eu posso apoiar os empreendedores, diluindo meu risco, né? Nem tudo são flores, nesse meio período também tive meus desprazeres de criar uma empresa, começar a crescer a empresa, tomar alguns tombos dentro da empresa. Também fui empreender na área de música, entretenimento, empresariando dupla sertaneja, montando estúdio. E daí a gente tendo que apostar no sonho de um artista e aquele negócio não performando. E vi a necessidade da gente ter que dividir dividir o risco, investindo em vários negócios e esperando aquele que desse mais resultado, aportar mais recursos. E a partir daí virei investidor anjo. Essas soluções já se chamavam startup nessa época? Não, nessa época, né? Bom, hoje eu tô com meus 42 anos. Lá atrás eram as empresas de base tecnológica que ficavam dentro das incubadoras. E logo em sequência começaram a surgir, né? Eu lembro que teve um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, chamava Brasil Mais TI, onde eles elencaram algumas aceleradoras espalhadas pelo Brasil. Teve um aporte do Ministério de Ciência e Tecnologia para que essas aceleradoras começassem a desenvolver as startups em algumas regiões do país. Uhum. E a partir disso que eu vi essa oportunidade de poder entrar no ecossistema, vendo, principalmente aqui em BH, Minas, e Brasil, né? Pô, depois que o Banco Itaú cria o Cubo lá em São Paulo, depois que Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais cria a aceleradora do CID, depois que o Banco BMG, sempre investindo em jogadores de futebol, começa a investir em startups pelo BMG Aptec, depois compra a Bossa Nova, parte da Bossa Nova, depois investe na ACE. E, por último, Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, criando o FIENG Lab. Eu falei, pô, tem representante das indústrias, tem banqueiro, tem representante de governo, que é a política de investimento do governo, investir nisso, pô, deixa eu entrar. Cadê o privado atuando forte? Cadê o privado atuando? Deixa eu estudar, ver o que tem de oportunidade e fazer um plano aí de carreira em cima desse ecossistema. Nem tudo são flores, igual você falou, né, João? Então, muito se fala, né, muitos empreendedores, ainda mais iniciantes, tem aquele plano cartesiano, né? Então, no primeiro ano, vou pegar 1% do mercado, que vai me representar X mil de lucro. No segundo, 3%, vai crescer, só cresce ali. É lindo demais, né, a apresentação de uma startup, né, João? E na prática, como que é lidar com empreendedores que carregam sonhos e dinheiro de terceiros aí, que no caso do investidor? PowerPoint, planilha, Excel, aceita tudo, né? Qualquer número que você colocar ali é maravilhoso. Mas é sempre importante, né, que a gente sempre vê, desde lá do início, primeiro, quem são os players que estão nesse mercado? Quem são as Venture Capitals de Minas Gerais, Belo Horizonte, do Brasil e algumas globais que estão investindo no mercado? Quem são as grandes corporações que estão investindo no mercado? De quais segmentos que essas corporações são? E, por último, qual que é o mercado, segmento, o network que a gente tem para poder apoiar as startups? Para, a partir daí, sim, começar a avaliar. Pô, quais são os projetos que existem, o que os empreendedores estão falando, o que eles estão projetando, o que eles estão desenhando. Vocês conhecem ou não conhecem daquilo que eles estão se propondo a desenvolver? Se eles estão ali simplesmente querendo captar o recurso de alguma pessoa para bancar aquele seu desejo, aquele seu sonho, aquele seu projeto, ou se ele realmente é skin the game, se ele pegou algum recurso que ele tem de reserva financeira e colocou no início ali daquele projeto, se ele abriu mão de trocar de carro, se abriu mão de trocar de casa durante um período para poder investir no seu próprio projeto, para daí sim depois vir captar recurso de investidor. Muito se fala disso no mercado, né? O cara vendeu o carro para acreditar no seu negócio, ou ele está indo buscar investidor diretamente o dinheiro de terceiro? Isso, então, para o investidor, é de fato levado em consideração? Eu acredito muito, né? Claro que são perfis e perfis, né, João? Se o João? próprio empreendedor não dedica tempo,
recurso para o seu próprio projeto, porque eu que sou investidor vou acreditar nisso se ele mesmo não despende seus esforços em cima disso. Que muito empreendedor eu vejo, né, que assim, não, assim que eu conseguir um investidor eu começo. Exato. Né? Vou captar só 500 mil, 200 mil, depois eu começo. Exato, esse é o que a gente tem que pular fora. E o que mais tem, né, É João? o que mais tem. Não, tô com uma ideia, tô querendo alguém para financiar essa ideia para a gente poder ver se vai dar certo ou não vai dar certo e depois crescer. Esse aí é o tipo de empreendedor que a gente tenta diagnosticar ali bem no início, ver se faz sentido ou não. Uhum. E durante essa jornada sua de investimento, vamos focar aí só no investimento em tecnologia, startups, foram quantas startups mais ou menos assim, de cabeça assim? O que a gente fez, né? A gente sempre tenta começar o menor possível para ir crescendo e aprendendo com o tempo. Assim a gente fez lá em 2016, 2015, buscando uma oportunidade de transformar um empreendimento familiar de 4.800 metros quadrados num coworking que não deu viabilidade financeira. Aí acabamos transformando ele num hub de inovação, trazendo empresas de pequeno, médio e grande porte ligadas aos segmentos de tecnologia, investimentos, marketing digital, para ocupar o espaço. A gente foi a mercado buscar quem que eram as pessoas e as empresas de pré-aceleração, aceleração e venture capital aqui de Belo Horizonte. Aí encontramos em Seed Investimento, Fear Capital, Confrapar, começamos a investir através da Confrapar. Depois a gente viu que a gente investindo no fundo, terceirizando para um gestor do fundo fazer a seleção e investir, a gente ia esperar 10 anos para ver que resultado que deu ou não naquele investimento. Falei, não, quero participar ao longo do caminho. Aí tivemos a oportunidade, né, de conhecer um grupo de investidores anjos, que era a G2 Capital, liderado pela Camila Farani e o Ricardo Carvalho, que me convidou para entrar não só como investidor, mas como board de avaliação e seleção de startup. Aí, em 2017, entrei como investidor da G2 e tive a oportunidade de começar a selecionar startup e levar para um hall de avaliadores, né, conselheiros, para a gente juntos selecionar quem que seria investido ou não. Uhum. Mas também cada um tinha o seu interesse, né? Assim como foi na Pilo, aceleradora modelo desenvolvimento tech de startup. E como eu venho, né, familiarmente do ramo industrial, que tem como Inditex e Energitex como prioridade, sou investidor de mercado financeiro, gostaria de ter fintechs. E também, como investidores imobiliários, gostaria de ter PropTechs, Construtech, eu não tinha essa liberdade para selecionar. Uhum. Aí resolvi, por bem, criar uma própria pré-aceleradora de startup, inicialmente contratando 3 consultorias, Lemonade, WeLink e Playboy, para desenvolver para mim 3 programas, onde a partir desses 3 programas a gente montou um portfólio de 32 startups. E daí eu montei uma equipe própria, Rage, onde a gente absorveu o know-how de pré-acelerar startup e acabamos fazendo do 4º ao 10º batch ao longo desses 10 anos, onde foram pré-aceleradas 230 startups, 130 abriram seus CNPJs, 95 emitiram fatura, deve ter hoje umas 30 sobreviventes. Tem umas 4 já faturando acima de 3 milhões, atingindo ali o break-even, começando a pôr a cabeça para fora da água, começando a dar realmente um ar de tranquilidade e crescimento. Ou seja, 5 de 240. E temos mais 15 dessas 240 oportunidades de crescimento. Ali, né? E em pré-aceleração. E a gente veio conhecendo os fundos de Venture Capital. Como eu falei, a gente investiu com a G2 Capital, investiu com a Bossa Nova, investimos com a Redpoint, investimos com a Mona X, com a Casec, com a Solo, com a Terracota, com a Astela, com a Grid. E vimos a oportunidade de entender
como que é o comportamento dos fundos de Venture Capital, desde o investimento anjo, pré-seed, seed, série A, série B, entendendo qual que é a esteira desse crescimento e onde que vai ter a maior proporção de crescimento versus risco. Quanto mais cedo você investir na startup, maior o risco, porém maior potencial de ganho. E quanto mais tarde, menor o seu risco de perder, mas também menor o seu potencial de multiplicação. E nesse mercado, João, imagino que você já tem visto de tudo, né? Tudo quanto é tipo de empreendedor e tudo quanto é tipo de solução, né? Eu imagino que na posição ali de investidor, de quem está ouvindo uma ideia, ouvindo uma solução, porque você não julga a fotografia de agora, né? Você sempre tem que ter uma perspectiva, uma projeção do futuro. Exato. Então, já teve alguma solução que passou pela avaliação e vocês pensaram, não é promissor, e depois ela surpreendeu positivamente? Você estando sócio ou não? Isso acontece demais, né? Porque, principalmente a gente investindo ali no early stage, a gente acredita numa entrevista que a pessoa faz com você, apresenta em imagens e números e palavras que aquela pessoa coloca ali no PowerPoint. Nem sempre o que está sendo apresentado ali é verdade. Nem sempre que é falado é verdade. Às vezes a pessoa fala que ela está dedicada àquele negócio, mas ela não está. Às vezes ela fala que aquelas pessoas que estão no PowerPoint estão junto com elas naquele projeto, porém não está realmente dedicado. Você vai descobrir ao longo de uma própria pré-aceleração, que é um programa de 12 semanas, 3 meses, ou então uma aceleração, que a gente é sócio, né, da Bossa de Sebrae Santa Catarina, com Inova, ao longo de 6 meses, durante o processo, a gente acaba descobrindo que aqueles empreendedores que se dizem estar dedicados ao projeto, acaba tendo outras startups, tem outras prioridades, e a gente acaba desmascarando isso ao longo do programa, e que lá na frente é tudo confiança. E é longo prazo, né? Não é de um dia para a noite que a pessoa consegue fazer uma empresa de valuation de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões. E não é também em um ano normalmente não, né, João? Muito menos. A experiência que a gente tem tido, pós-pré-aceleração que a gente trabalha no PowerPoint, é que entre 3 a 1 ano depois da pré-aceleração, aquele empreendedor realmente desenvolve seu MVP. Depois desse 1 ano, aquele empreendedor demora mais 1 a 2 anos para conquistar seus primeiros clientes. Depois do 3º ano que a gente vê, se não teve nenhuma briga societária ou nenhuma desistência do CEO, principalmente, em voga daquele projeto, aí sim, entre o 3º a 5º ano que a gente vê quem ali saiu do seu zero para o faturamento de 10, 15, 30, 40 mil reais mês, fazendo um ARR aí de 400 a 600 mil, para daí no ano seguinte, depois de conquistar, né, o que a gente chama do Product Market Fit, no seu 2º ano de realmente faturamento, dobrar de 400 e ir para a linha de 800 a 1.200.000 de faturamento ano, para daí sim, no ano seguinte, bater seu faturamento de 3 milhões. Só nessa história aí já passaram os seus 5 a 7 anos. Para daí a gente ver quem conseguiu ou não desistir, não ter problemas societários, manter ali a sua perseverança em cima daquele projeto e principalmente uma relação de confiança e reciprocidade ao investidor. A gente foi necessário, né? Inicialmente era eu e algumas pessoas da minha equipe que cuidava mais de real estate do que de inovação. À medida que foi crescendo, a gente foi necessário montar, né, uma estrutura de gestão de portfólio, tanto para cuidar do que estava acontecendo, quanto para abrir novas portas, novos clientes, novos investidores para as startups. E a partir daí a gente vai ganhando a confiança, e a cada 3, 4 anos que aquela startup pós-investimento
vai a mercado fazer uma segunda rodada, aí sim que a gente começa a ver quem que é mais dedicado, quem tem mais paciência e quem tem mais comprometimento para realmente ir atrás dos seus objetivos. Tem uma máxima no mercado, João, que eu sempre instigo ela com os pares, que muito se fala que investidor não investe em solução, investe em pessoas. Me fala enquanto investidor, João, é verdade essa máxima? Com certeza, quem está por trás de todos os negócios, né, são as pessoas. E a gente precisa analisar muito, com um olhar muito ao redor, não somente daquele produto e daquela pessoa em relação àquele produto naquele momento. Porque é uma relação de longo prazo, como eu falei, esses investimentos, o resultado disso vai vir entre 6 a 20 anos, se a gente quiser ter um grande negócio. A gente, pelo Raja, tem um grande sonho de participar de 4 grandes negócios de valuation 250 milhões, onde a gente tenha 10%. Ou seja, a gente pretende, para chegar nisso, a gente tem que acompanhar no médio e longo prazo essas empresas e ir sabendo selecionar. Uhum. Quem que é de curta duração, para saber entrar, ajudar a crescer e até mesmo ajudar a sair, vender aquilo ali rapidamente, para poder reinvestir em projetos mais promissores, que já tem uma visão de longo prazo, já tem uma bagagem de experiência para conduzir o negócio e para relacionamentos interpessoais dentro do seu negócio, e tem ali realmente uma vontade de fazer um grande negócio e não tem a pressa de ter o resultado no curto prazo, nem a ansiedade de fazer as coisas acontecerem muito rápido. Uhum. E com essa visão nossa de longo prazo, a gente precisa ser bem cauteloso e bem cirúrgico, né, em quem aportar mais dedicação, tempo minha, da equipe Raja, e também entender como é que é a reciprocidade, questão de confiança do empreendedor com a gente, quem que nos dá realmente credibilidade, voz ativa, para poder ajudar no seu crescimento. Pelo que eu te conheço, eu sei da resposta, mas que é um bate-papo, queria que você compartilhasse com o público, porque existe muito perfil de investidor, cada um é do seu jeito, né? O perfil do João investidor é um perfil que põe o dinheiro, acende a vela e reza, ou pega na mão, dá uns toques, ajuda ali a acontecer? Porque muita gente põe o dinheiro e depois de 3 anos reclama que nunca mais viu, né? Exato. Como eu coloquei, né? Foi um propósito de vida, montar o hub de inovação, né? Tive a oportunidade em 2016 ver como é que funcionava no Vale do Silício, no Canadá. 2017 fui para a China, Hong Kong, Shenzhen. 2018 tive com o governo de Minas em Israel. Tive também lá em Londres, visitando através do London Tech Week lá na Inglaterra. Depois, junto com a CNI, tive a oportunidade de visitar o ecossistema da Alemanha. E vendo como funcionava, a gente traçou um objetivo de, além desses 4 grandes negócios, 250 milhões, onde a gente tem 10%, a gente também colocou como propósito, em algum momento, fazer uma gestão de recursos de terceiro de até 100 milhões num primeiro passo, um primeiro objetivo nosso. E também ser reconhecido aí, né, como executivo de um hub de inovação que participou da fundação de grandes negócios. Como eu falei, isso é um projeto de vida que vai ser feito de 10, 15, 20, 30 anos, que é onde vai ter isso. Uhum. Então, a gente vai realmente ali selecionando o que a gente vê de melhor, tanto em comprometimento dos empreendedores, quanto também de tecnologia aplicada, oportunidade de mercado, versus onde a gente agrega valor para o empreendedor. E vai colocando mais lenha na fogueira naquilo onde a gente acredita que seja mais produtivo. E que consiga chegar mais à frente. Então, para fazer sentido para o Raja, para o ecossistema ali do João, tem que poder ter capacidade de ajudar também, senão nada adianta pôr dinheiro.
Hoje em dia não é ecossistema do João, da equipe do João. Hoje a gente já está com uma equipe lá no Raja, né? Tem algumas pessoas que participaram com a gente ao longo dessa trajetória, né? Há 2 anos atrás, uma pessoa, o Marco Antônio, que foi cofundador do Raja lá comigo em 2016, esteve dentro de uma empresa investida nossa, gerou uma spin-off, foi tocar essa spin-off, voltou. O Rafael está como nosso diretor de operações. O Rafael, que foi sócio de uma startup e acelerada pelo Raja Bossa Sebrae. Em algum momento acabou saindo da startup e virou nosso CFO. E algumas pessoas que veio atuar com a gente na parte de gestão de portfólio, controladoria e na área de marketing e consultoria, a gente acredita, né, juntos nesse médio e longo prazo que é possível, sim, chegar a grandes conquistas, porém existe um desafio, né, uma barreira cultural a ser vencida aqui no Brasil, onde as empresas começaram a criar suas corporate venture capital ao longo desse período, as empresas começaram a criar suas diretorias de novos negócios ao longo desse período, e tem pessoas que têm, né, seus objetivos de curto prazo, tem algumas de longo prazo, e tem aquelas que aportam dinheiro e querem esperar lá na frente o que vai vir de resultado. A gente não. Como a gente colocou como objetivo de vida ter o hub, ter a gestora, contribuir com o desenvolvimento do ecossistema, a gente está realmente skin the game ali, né, junto dos empreendedores. A gente ajuda desde a criação do projeto ou readequação do projeto, diagnóstico do que está bom, o que está ruim ali dentro daquela estratégia inicial, tenta eliminar aquilo ali que a gente enxerga que é negativo no primeiro momento e tenta potencializar aquilo ali que a gente vê como boas oportunidades e onde a gente consegue agregar e ser mais produtivo junto ao empreendedor. Uhum. É bem bacana essa jornada, né, João? Porque tem muito empreendedor que não ouve as dicas e os conselhos, né? Então, eu mesmo já tive no papel de startup, de empreendedor, e muitas das vezes dos questionamentos que o investidor ali ou um mentor fazia, eu não entendia, né? E às vezes até não queria entender em alguns momentos por ter tanta certeza da minha solução, né? Então, eu lembro uma vez que eu participei como sócio de uma solução que participou do Lemonade lá no Raja. Certo. Era um CTO, o Léo, que inclusive depois desenvolveu a Duo Gourmet. Legal. Eles tinham, na época a gente estava desenvolvendo um CRM que chamava Boom, que era para pequeno comerciante, né? Então eu tinha certeza de muita coisa, né? E por fim a solução não fechou a conta, né? Porque o ticket queria cobrar, a fatia de mercado, não, enfim. Aí a solução não foi, mas a questão da gente ouvir os conselhos, né, de mentor e de investidor é um processo também que o empreendedor tem que desenvolver ao longo da jornada, né? É aquilo também, né? O mentor também, todo ser humano erra. E a gente não consegue ter certeza de nada nessa vida. Mas tem que buscar, né, realmente pessoas que tenham... Sempre existe uma pessoa que tem mais experiência, tem mais conhecimento que você em qualquer coisa. Uhum. A gente tem que buscar realmente as pessoas, entender qual que é a especialidade dessa pessoa, onde é que ela tem melhor conhecimento e tentar trazer para agregar no nosso negócio, sempre sendo no startupês, né, ter o coachability, né, saber ouvir, digerir e implantar aquilo que acha que é melhor e aquilo que for pior, mas nunca sendo sempre o dono da verdade. Tem que saber, a gente tem que ter muita sabedoria para saber o que você pode realmente fazer, aquilo ali, tudo que as pessoas estão falando, mas também tem que saber filtrar. Eu falo que no processo de mentoria, gente, a gente ouve e guarda o que serve, o que não serve, descarta. Exato.
Porque já teve alguns casos de uma solução mais na área de saúde, que às vezes tende a ser mais específica a solução, e às vezes o mentor não é da área da saúde. Então ele fala uma coisa que não faz sentido nenhum para a solução. Aí vem a startup com desse tamanho para mim, não, meu mentor falou tal coisa. Eu falo, não faz sentido pro mercado, não faz. Exato. Você é o especialista. Então descarta o que não faz sentido, o que faz você absorve, né? Exato. E, João, eu quero explorar um pouquinho sobre o Raja Valley, né? Eu lembro que eu deve ter sido um dos primeiros que fui lá. Na época era tudo branco, tava em obra ainda. Você contando do sonho de criar um hub, de encher aquele prédio de startup. E chegou a lotar de startup, né? Eu lembro que chegou a não ter nem posição lá, pré-pandemia ali. Mas antes de a gente falar do Raja Valley, do novo momento que o Raja Valley vai viver, está vivendo, né, eu queria conversar um pouco sobre a questão do perfil de solução que hoje o Raja busca para entrar no portfólio, para ser investida. Vocês hoje setorizam naqueles setores que você já trabalha há alguns anos, construção, energia e finanças? Hoje, né? Estão captando, não estão? Hoje a gente já está com... A gente fundou... Comecei investindo pela Pillow 2015, fundei o Raja Real Estate Hub de Inovação em 2016, comecei a investir nas pré-acelerações nos fundos em 2017, ou seja, hoje, esse ano eu faço 10 anos que entrei realmente nesse ecossistema de inovação. Ano que vem o Raja em si faz seus 10 anos. Como hub, a gente teve, né, um trabalho pré-pandemia de lançar 2016 e até 2020 conseguiu ocupar 85% de 4.800 metros quadrados. Por questões pessoais, resolvi construir um novo prédio e vi que não era o melhor local onde eu estava antes. Estamos construindo em frente ao Cefet, uma universidade formadora de profissionais de tecnologia, para ter essa ligação bem direta. Vão estar um quarteirão do Cefet. E estamos também aí agora, né, expandindo com tudo isso que a gente desenvolveu para o João Paulo Zica Fialho, pessoa física, na pessoa jurídica do Raja Ventures, esse gestão de investimento e portfólio de pré-aceleração, aceleração e das venture capitals. Agora a gente está abrindo o primeiro pool, que é o Carman. Vai ser um pool de 15 milhões, 150 cotas, 100 mil reais, onde a gente vai estar buscando co-investidores para estar junto com a gente. A gente é cotista com 500 mil reais e estamos indo a mercado fazendo essa primeira captação para co-investimento junto a outros investidores, trazendo toda a expertise que a gente tem. Em 2 a 3 anos devemos abrir um pool de 30 milhões, em 4 a 6 anos um pool de 55 milhões, em 8 a 10 anos um pool de 120 milhões, até a gente ir crescendo e começando a investir em startups no estágio pré-seed, seed, série A vai ser o limite que a gente vai atuar. E como hub, né, a gente desenvolveu 2020 até 2020 o Raja Valley, e o efeito pandemia veio como um balde de água fria. 2020, infelizmente, também perdi meu pai em 2019 para 2020 foi bem difícil, e quando eu enxerguei, né, que ali não era o melhor lugar para o Raja Valley, e resolvi transformar o Raja Valley na Avenida Raja Gabalha, a gente migrar lá para o bairro Nova Suíça, e onde a gente entendeu que não somente um prédio para empresas e para empreendedores fazia sentido, mas todo o ambiente ao entorno disso. Aí a gente resolveu aportar num conceito de transformação de um bairro, trazendo para ele ali mais modernidade, mais vida. A gente identificou que ali no Nova Suíça, com Calafate, a gente está no meio da PUC Coração Eucarístico, do Sebrae, na Silva Lobo, Nova Granada, no Cotemig, no Barroca, na Estácio de Sá, no Prado, e o
Cefet ali no Nova Suíça. E tem um Pitágoras ali na Silva Lobo. E tem um Pitágoras ali. Tá Newton Paiva no Silva Lobo. É Newton. Tem a Newton Paiva ali no Silva laranja. Lobo. A Newton Paiva É na Newton. Silva Lobo. E a gente viu que ali, para desenvolver o ecossistema de inovação, tecnologia, precisava ter residências de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, mais moderna na região. E a gente resolveu também fazer esse investimento em desenvolver ali praticamente um parque tecnológico privado aberto ali numa região. E assim a gente diversifica os nossos investimentos em Venture Capital e Real Estate, chegando aí no meio termo, né? Não tão muito arriscado com Venture Capital e um pouco mais moderado aí com a parte de Real Estate. E qual que é a sua expectativa com essa nova fase do Raja? Tá se chamando Raja Valley, Raja Ventures? A gente migrou, né? O conceito bairro, como é que tá isso aí gente hoje? Mudou, né, de Raja Valley para Raja Hub. Hoje a gente é o hub de inovação, tecnologia, empreendedorismo, investimentos, se tornando o Raja Hub, onde a gente faz a integração entre pesquisadores e aquelas mentes brilhantes dentro das universidades, com empreendedores, gestores, sócios, fundadores de startups, esses gestores, fundadores de startup com investidores, esses gestores de startup com potenciais clientes, e desenvolvendo essa integração do ecossistema através do Raja Hub. E a parte de investimento em Venture Capital através do Raja Ventures. E a gente está também, né, com a iniciativa de consultoria de pré-aceleração para municípios, tentando pegar secretarias de desenvolvimento econômico municipais para dar consultoria de pré-aceleração e aceleração, e também para corporações privadas que queiram montar seu portfólio, a estruturação de CVC. Essa é a nossa linha do tempo para os próximos anos, né? Bacana, João. O Raja como hub de negócios, o novo prédio do Raja como uma questão de real estate, provocando todo o impacto ali ao redor, lá no Nova Suíça, Calafate, e a parte de consultoria de novos negócios para as empresas e novos CNPJs para os municípios. E isso tudo baseado em muitos aprendizados ao longo desses 10 anos, né, João? Exato. Porque imagino que tenham tido muitos erros, mas também muitos acertos para chegarem onde chegaram hoje. Exato. Né? Que não tem um MBA, não tem uma graduação que ensina o que vocês fizeram na prática Não. nesses 10 anos. Ou tem, eu não tô sabendo. Não tem. Se tivesse, tava mais fácil, né, João? Não, Só João. a prática para ensinar realmente onde não repetir os erros. Eu falo que o erro é bom pra gente errar menos, né? Pra não errar nada, né? Exato. Errar vai errar, mas tem que tentar mitigar o erro. João, eu queria pra gente encerrar que você me desse 2 dicas. Aproveitar a sua cadeira aí de investidor. A primeira dica é para aquela pessoa, para aquele empresário que quer investir em inovação, mas tem medo, tem receio. Seja um empresário tradicional que tem uma construtora, viu uma solução que poderia fazer sentido para a construtora. Ou empresário da área de software que quer criar uma nova solução, não sabe como, que quer desenvolver inovação. Que dica você dá para esse empresário, João? Busque aquelas pessoas que fizeram com seu próprio esforço, seja pessoal e seja financeiro. Porque fazer com aquelas pessoas que captaram recurso de terceiro e ou foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas, não acreditou e pôs o seu na reta. É sempre importante aquelas pessoas que, por menos que seja, pelo valor mais ínfimo que seja, que a pessoa colocou, que seja R$500. Não é sobre valor, então. R$1.000, que seja R$2.000. A pessoa acredita, a pessoa depositou aporte financeiro, a pessoa depositou tempo dela naquilo, vá junto com essa pessoa, não simplesmente com aquelas pessoas que simplesmente estudaram a teoria e estão tentando colocar a teoria para rodar. Bacana, João. E uma dica para essas pessoas que estão desenvolvendo soluções, estão no dia a dia ali
tocando o negócio, já estão no jogo, mas estão buscando investidor para desenvolver uma solução tecnológica, um aplicativo, um sistema, para o empreendedor. Sempre buscar o que aquele investidor vai poder te agregar além do dinheiro. Ele vai ter condições de te ajudar abrindo portas comerciais. Ele vai conseguir te ajudar suprindo alguma deficiência tecnológica que você não consiga atender. Vai conseguir te ajudar suprindo alguma deficiência de gestão de pessoas ou gestão financeira dentro do seu negócio que você se embola ali no seu dia a dia e não está tendo uma atenção com aquilo, ou então está tendo uma ajuda de alguém ou apoio de alguém ali dentro, mas que você não está tão confiante e precisa de alguém realmente com mais conhecimento, com mais bagagem e que deposite esforço e queira realmente participar junto com você daquilo. É sempre importante entender o dinheiro por si pode ser que chegue, mas como que você consiga encurtar o caminho do sucesso desse dinheiro que chegou, seja através de trazer novos clientes, principalmente novos clientes, né? Todo negócio precisa dos clientes. Agora, como que você vai chegar mais rápido e de forma mais eficiente nesses clientes? Então, só para a gente fechar aqui, se você tiver no processo de mentorar uma startup, a startup está com uma dúvida, o mentor João, eu tenho a seguinte oportunidade, um cliente aqui, um possível investidor que vai virar meu cliente, me pagando mensalmente 50 mil, ou investidor que vai entrar com um cheque de 500 mil liso e somente isso. Qual dica você dá para esse empreendedor, João? Tem que avaliar bem, né? Porque às vezes esse investidor entra como cliente e não te ajuda em mais nada. Mas um investidor que entra com dinheiro, mas também tem uma lista de potenciais pessoas para poder te apresentar e depois poder tornar esse investimento como receita mensal recorrente dentro do seu negócio, pode fazer mais sentido. Não existe o certo ou errado, você tem que avaliar o que mais, que além do money, pode ter de ajuda dessa pessoa. É sempre o que vem além da oferta básica, né? Exato. Bacana, João. João, muito obrigado pela presença. Gente, para eu trazer esse homem aqui, foi quase um ano para eu marcar na agenda dele. Ai, mas João, parabéns. Não, aí. Uns 4 meses. Uns 4 meses. Foi rápido. Mas muito obrigado, João, pela presença. Sei que o tempo é muito corrido, né? Cada vez mais corrido o tempo. Não sei se pra você tá assim, mas o tempo pra mim tá passando que eu não tô vendo ele. Né? E parabéns também por acreditar, né, em inovação, acreditar em startups, empreendedores aí que queiram fazer de fato a diferença, né? Porque se hoje, né, tem 5 soluções super promissoras que vocês estão à frente, é porque vocês têm 240 que vocês acreditam e eu tenho certeza que passou muito mais de 240 ao longo desses 10 anos. Né? E é vidas que a gente muda aí com isso, João. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí para poder participar aí ao longo da jornada aí do podcast. E estamos à disposição aí com o ecossistema de inovação aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, de poder avaliar novos projetos, poder contribuir com novas startups, apoiar as empresas a entrarem nesse mercado e também as pessoas que queiram participar, diversificar aí seus investimentos e queiram conhecer um pouco da nossa história, ver como é que a gente pode entrar junto aí nesse jogo. E em breve de casa nova. Em breve de casa nova. A partir de dezembro, espero antecipar o presente de Natal e inaugurar o novo rádio. Coisa boa, João. Sucesso aí na jornada. Obrigado. Obrigado, Eugênio. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. Fechamos aí mais um episódio do Syntalks. Obrigado, galera.